Querido Jesus, colocamos diante do Senhor a tua serva. Abençoa a tua serva, Pai. A pastora Bruna, tua filha. Eu sei que ela tem muito nesses dias do Senhor para entregar a nós. Usa ela, Senhor. A tua porta-voz. Libera, Senhor. Libera, Pai, através da vida dela. Cura nesses dias, cura nessa noite. Libera, Senhor. Libera do teu coração para o nosso coração, através da pastora Bruna, em nome de Jesus. Seja abençoada, seja cheia do Espírito Santo. Muito mais, em nome de Jesus. Tudo a ti. Levante as suas mãos. E eu entrego tudo a ti. Continue entregando. Levante as suas mãos. Entrega tudo a Ele. Eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e a teu nome dar louvor. Senti tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Deus vivo. Glórias ao teu nome, ó Rei do Universo. Aleluia, aleluia. Vocês podem ficar tudinho aqui. Aleluia. Graça e paz, irmãs, amém? Para mim é uma honra, uma alegria mais uma vez poder estar junto com vocês, com a minha pastora, com as minhas irmãs. E eu tenho certeza que existe algo do fundo do coração do Senhor, algo assim do profundo, sabe? Que o Senhor quer compartilhar e quer destravar aqui nas nossas vidas, quer compartilhar no nosso coração, ao mesmo tempo que quer destravar algo em nós. Eu gostei muito do que a pastora Esté disse a respeito, né, da gente estar aqui sem nenhuma patente, estar aqui como filha de Deus, sem a patente da missionária, da pastora, da apóstola, da bispa, da diaconisa, da intercessora, da mãe, da irmã e por aí vai, da profissional e da sua profissão, da nossa, enfim. Quando ela falou isso, eu me lembrei lá no livro de Reis, capítulo 5, fala da história de Naamã, da cura de Naamã, e eu mencionei essa cura ontem, lá no culto das mulheres. Quem estava no culto ontem? Nossa, bastante gente, glória a Deus. E a cura de Naamã começou assim, através de uma mulher improvável, através de uma escrava na sua casa, a menor da casa, que deu o endereço da cura para Naamã e falou com ele assim: olha, na casa, do lugar onde eu venho, da minha origem, vai pegando aí, da minha origem, tem cura para você, tem transformação para você.
E eu penso assim que se aquela mulher fosse uma mulher amargurada, em crise e em cadeias dentro, se as cadeias de fora contaminassem aquilo que estava dentro daquela mulher, talvez ela não daria o endereço da cura para Naamã, porque ela poderia olhar para ele e falar assim: ah, é Deus tratando com você. Está vendo o mal que você está me fazendo aqui, em me colocar como escrava, em me colocar numa posição de exílio aqui na sua casa, escravizando o meu povo? Isso aí é o meu Deus tratando com você. E ela poderia, né, ter essa posição. Mas ontem nós falamos muito sobre o cativeiro de fora não se tornar um cativeiro aqui dentro. Que eu não preciso de uma estabilidade fora, que eu não preciso de uma afirmação fora, que eu não preciso de uma confirmação fora, para eu saber as convicções que estão aqui dentro. Eu não me movo pela minha condição, e sim pela minha convicção. E aquela mulher, aquela menina, na verdade nem era uma mulher, era uma menina. Ela teve coragem, ela se dispôs a ser uma ponte de libertação para Naamã, porque ela já era livre. Então liberdade não tem a ver com uma condição, tem a ver com uma convicção. E ontem nós falamos muito sobre isso, sobre essa questão de cura e de andar junto com alguém nesse processo. A gente falou muito a respeito dessas companhias de propósito que o Senhor vai gerando na nossa caminhada, mas muitas vezes nós não permitimos entrar nessa condição, porque nós não temos convicção suficiente de quem nós somos em Deus. E aí nós somos envolvidas pelas condições dessa terra, ao invés de sermos convictas do propósito do céu que está dentro de nós. E aquela menina, ela entendeu perfeitamente o que ela precisava fazer ali. Porque existem cadeias que Deus nos coloca, não porque Deus quer tratar conosco, ou porque tem alguma coisa errada em nós. Existem algumas cadeias que Deus nos coloca para colocar alguém livre. Existem pressões que nós passamos para liberar pessoas. Se a gente parar de andar nessa esfera da terra e nos movimentarmos na condição, nas convicções do céu, a gente vai começar a entender o que essa origem toda tem a ver conosco. Porque enquanto o nosso olhar estiver na terra, a gente vai levar tudo para o lado pessoal. Tudo é contra mim, tudo é contra ao que eu carrego, ao que eu tenho, e não tem nada a ver conosco. Tem algo superior, que tem a ver com Deus, que tem a ver com propósitos eternos, que tem a ver com a vida de Deus nas nossas vidas. E aquela menina, ela dá o endereço para Naamã, porque ela não era cativa ali, ela era livre. E a cura de Naamã começa dessa forma. E uma das coisas que teve a ver no processo dessa cura foi ele tirar a armadura para mergulhar no Jordão. Ele teve que tirar a patente dele para mergulhar naquele Jordão. Talvez, eu acredito que a armadura dele era uma armadura diferente, porque ele era um líder, ele era um chefe. Então ele tinha que se diferenciar dos demais. Mas no momento da cura, não interessa quem é líder, quem é chefe, quem é pastor, quem é intercessor, quem tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, quem é o mais velho, quem é o mais novo. Não interessa, no ambiente de cura é Jordão para todo mundo. E é tirar a armadura todo mundo e mergulhar. E esse lugar aqui é um útero de cura. Porque quando nós vamos falar de origem, nós vamos falar de identidade. E quando nós vamos falar de identidade, nós vamos falar de restauração. E esse lugar aqui é um lugar dessa restauração para a sua vida. Só que só vai dar certo para você e para mim se nós estivermos dispostas a fazer o que a pastora Esté disse. Tem que tirar. Não dá para nadar, mergulhar no Jordão de roupa. Não dá para mergulhar nessas águas de cura cobertas. Não dá para mergulhar nesses lugares com esses pesos de nome, de sobrenome e de patente. Diga para a mulher que está do seu lado: tira a patente agora, irmã. Tira a patente.
Aqui não tem intercessora, bispa, apóstolo, pastora. Aqui não tem enfermeira, médica, arquiteta, empresária. Aqui não tem isso, técnico de enfermagem. Aqui não tem secretária. Aqui não tem empregada. Aqui tem filhas de Deus. Somente. Porque muitas vezes a gente quer ser curado do nosso jeito, né? Não. Naamã fez isso. Chegou na casa do profeta Eliseu, olhou na porta, o discípulo recebeu o homem, e aí falou assim: olha, o profeta mandou você tomar um banho. Naamã volta para casa chateadaço, porque pensou assim: não, eu achei que ele ia me convidar para entrar na sala, invocar o nome do Deus dele lá na minha cabeça e orar por mim. Ele manda eu tomar um banho. Na minha cidade tem lugares melhores para tomar banho. E ali Naamã confessa a sua frustração. E mais uma chave que eu quero te dar de cura aqui hoje, para voltar para a origem, assim, para você sair, para você chegar na sua casa renovada. Que a sua expectativa não esteja no maior profeta dessa reunião. Que a sua expectativa esteja no Senhor. Quem vai te curar não é o profeta da casa, é o Senhor. Chega disso. E aí Naamã, ele teve que desconsiderar essa expectativa. Para ele poder dar mais um passo de restauração, ele precisou, além, de escutar a menor da casa, ele também precisou escutar os seus inferiores ali, os seus soldados. Então assim, a menor, sempre você vai ver assim, ó, Deus linkando propósitos, linkando restauração, linkando cura, justamente com quem não era para ser. Naamã estava esperando que o profeta.com orasse por ele. E o profeta não orou e mandou ele tomar banho. E ainda não falou com ele pessoalmente, mandou um discípulo, um inferior, falar com ele. Aí na hora que ele está chateado, quem dá a revelação de recuperação de destino não é um outro profeta que brota do nada. É os inferiores ali, entre aspas, a ele. Eram os soldados dele. Então, a gente precisa conseguir compreender essa mentalidade espiritual. Porque a gente, para nos sentir alguém, muitas vezes, a gente quer andar com gente top. A gente quer andar com gente top, porque andar com gente top me empresta valor. Ah, não, eu tenho que andar com aquela pregadora, eu tenho que andar com aquela intercessora, eu quero andar com aquela profeta, e quer tirar 1.500 fotos. E a pastora Esté pregou lá em Joinville esse negócio de foto. Vou pedir para ela pregar para vocês o lance da foto aqui, vocês vão ficar felizes demais. Então, sabe, eu quero tirar foto com gente importante, eu quero andar com gente importante, porque isso me empresta valor. E com Deus é justamente o contrário. O que vai te dar valor é aquilo que aos olhos dessa terra não tem valor nenhum. Pensa. Começa com uma menina escrava, depois ele passa pelo discípulo do profeta, o profeta não fala com ele, depois é um soldado que vai lá e fala com ele. Imagina, gente, se aquele homem tivesse cercado de pessoas cativas, ele nunca seria livre. Mas a menina na casa dele era livre. Os soldados dele também podiam falar assim: não, deixa ele morrer com essa enfermidade, deixa ele morrer dessa forma aí. Não, estava torcendo pela cura dele. Confrontou. Falou assim: olha, se o profeta não tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele falou: claro que eu faria. Então faça fácil, meu filho, então manda só mergulhar. Toma cuidado com quem você anda, porque tem gente que fica fermentando você contra o seu próprio propósito. Tem gente que na hora que vê o circo pegando fogo, fala assim: tá vendo? Realmente é mesmo, ó, fulano te distratou. Seu líder, o líder aqui, o que podia fazer alguma coisa, não está fazendo nada por você. A pessoa que podia te abençoar não te abençoa, a pessoa que precisava podia te visitar não te visita, a pessoa que tinha que te dar atenção não te dá, e não sei o que, e vai fermentando. Pessoas proféticas na nossa vida não são pessoas que nos lambem as feridas, mas são pessoas que nos confrontam. É gente que chega junto e fala assim: ó, você veio aqui para isso ou não veio? Você veio para ser curado ou não veio? Então entra no rio e faz o que tem que ser feito.
Agora a gente que quer psico pegando fogo, fala assim, coitado de você, né? Foi destratado aqui, ó, se eu fosse você eu não aceitava não. Esse lance do se eu fosse você eu não aceitava, misericórdia. Não, você, nossa, serve essa casa há tanto tempo, se eu fosse você eu não aceitava não. Naamã, você saiu da sua terra, andou quilômetros de distância para poder receber sua cura, vir nesse retiro da origem, e a pastora não orou por você. Se eu fosse você eu não aceitava não. Nunca mais eu venho aqui, nunca mais eu venho nessa casa, nunca mais eu venho nessa terra. E pelo contrário, sai falando mal para todo mundo. Gente, eu comecei falando isso, pegando o gancho da pastora Esté, porque são coisas que precisam ser desconstruídas dentro de nós, para a gente começar a entrar no retiro. Isso aqui nem é a pregação, isso aqui é só para você conseguir entender assim, aonde que eu estou? O que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa, tira a patente. Segunda coisa, se sujeite ao menor da casa, porque a sua chave pode estar com a pessoa que você considera que é mais problemática dessa reunião. É isso mesmo. É desse jeito mesmo. A cura de Naamã começou com a mais esquisita da casa, a que tinha mais problema no fora. É a escrava, é a exilada, que veio de um povo que estava cheio de problema, fraco, na mão da Síria. E aí muitas vezes a gente pensa, não, vou vir que a pastora irá se orar para mim, ela vai pôr na mão na minha cabeça, e eu vou ter oportunidade de jantar com ela, de orar por mim, de aconselhar com a pastora Esté, e não sei o quê. E tá essa criatura aí do seu lado, que às vezes você considera, não, mas que problema que essa pessoa tem, meu Deus, ela não pode orar por mim. E aí Deus vai estar falando assim, ela tem a chave, ela que tem a chave, é essa. Nós temos que aprender a ver as pessoas no espírito e não na carne. Você está vendo um problema, às vezes você pensa assim, não, essa daqui está pior do que eu, nem essa daqui, essa aqui é só problema. Quem é de Goiânia aqui? Tem alguém de Goiânia aqui? Não. O povo fala assim, eu fui um goiano, povo problemático. Entende, gente? Deus usa dos negócios tudo o contrário do que a gente espera. Então, para a gente voltar à origem, a gente tem que começar a desconstruir algumas coisas. E essas desconstruções que a gente está formando aqui para começar a brincadeira, é importantíssimo. Porque senão você pode perder. É um momento que você está na mesa ali do jantar, do almoço, do café, que vai sentar aquela ali com o cara que está assim com problema. E é você mesmo que Deus vai usar, minha irmã. É isso. Você acha que tudo que for orado e para abençoar e para poder construir algo na sua vida vai acontecer só aqui? O Jordão está aqui, está lá na mesa do café, está lá na mesa do jantar, está lá no seu quarto. Sua irmãzinha de quarto, essa daqui eu não quero, porque essa daqui não é ungida para poder dormir no mesmo quarto que eu não quero dormir com essa. Fala, Deus. Eu não quero dormir com essa não tem cara de profeta, de intercessora. Eu trouxe a minha profeta, eu trouxe a minha intercessora, eu trouxe a minha amiga, eu trouxe aquela que discerne os sonhos que eu tenho, a minha amiga de quarto, e me colocaram com essa daqui. Se hoje você estava planejando, depois dessa reunião, ir na administração aí do retiro para poder mudar de quarto, não faça isso, porque a pessoa do seu quarto tem a chave. Aleluia, aplauda o Senhor, entenda isso. A quebradeira já começa aí. E a gente fica preocupado, não, porque eu vou dar um jeito do quarto. Com essa eu não quero. Essa não tem cara de crente. É, Jeová.
Deus quer usar os menores da casa. Sabe aquela mulher que está com um casamento pior do que o seu? Ela pode ser uma chave na sua vida. Sabe aquela que está com a vida financeira pior do que a sua? Ah, Jeová, é essa daí mesmo que Deus quer usar. Na nossa religiosidade, a gente elege os santos para nos abençoarem. Mas Deus continua chamando as coisas loucas desse mundo. Ah, aquele que não é para confundir quem é o fraco, o frágil, o problemático. Deus ama esse tipo de gente. E nós precisamos nos sujeitar àquilo que Ele está fazendo, amém? É gostoso demais cantar louvores ao Senhor e ver a glória dEle descendo. Mas permanecer nesse lugar é uma delícia. E o convite não é só para você entrar, mas é para permanecer nesse lugar. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Dados os recados de como deve ser o seu comportamento aqui no retiro, nós vamos começar a palavra de Deus lá na origem, Gênesis 2, 24. Na verdade, nós vamos ler a partir do 20. Gênesis 2, 20. E diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãs, eu queria que a gente começasse a refletir sobre esse tema origem a partir do conceito identidade. Eu sei que muita gente está falando de identidade, e isso é muito importante. Eu acredito que essa quantidade de pessoas falando a mesma coisa só testifica algo que o Espírito do Senhor está formando, está querendo formar nesse tempo. Eu entendo que em certas estações, Deus ele libera uma só voz por causa daquilo que Ele quer construir, por causa de um tempo, por causa de um projeto, de um propósito, de um sonho dEle. E quando me falaram a respeito dessa questão de origem, me veio várias coisas assim, e eu fiquei pensando, mas uma só ficava latente constantemente no meu coração, que é a origem, a identidade que Deus nos formou. Voltar à origem é voltarmos a ser quem Deus sonhou que nós fôssemos, se Adão não tivesse caído. É pensar sobre esse conceito. Quem eu seria hoje? Que tipo de pessoa eu seria hoje se Adão não tivesse caído ali naquele jardim? E aí, quando a gente vai falar desse ambiente antes do pecado, nós vemos o princípio da identidade de uma mulher sendo mencionada a partir da figura de um homem. Eu aprendo muito com o pastor Juscelio. Uma vez ele pregou em um dos retiros, eu não me lembro qual, e ele diz assim, que todas as vezes que nós quisermos entendermos o princípio de algo na Bíblia, nós temos que fazer referência da lei da primeira menção, que é olharmos, verificarmos na palavra de Deus, quando esse tema, isso que nós estamos querendo entender, é mencionado na Bíblia pela primeira vez. E a primeira vez que a mulher é mencionada na Bíblia é a partir de Adão.
é a partir de uma situação em que Deus fere Adão. E antes de Deus ferir Adão e colocá-lo num sono, Adão estava dando nome para os animais. E assim, Adão nunca tinha visto uma mulher na vida. Ele nunca tinha, tido uma conversa, um relacionamento. Nunca tinha visto contato nenhum com nenhuma mulher. Eva foi a primeira. E antes de Adão adormecer ali, Deus feri-lo e tirar da costela dele, Adão estava dando nome para os animais. E era mais que normal Adão olhar para Eva depois que ela aparece ali do sono dele. Ele olhar para ela e pensar assim: isso aqui é uma vaquinha, isso aqui é uma ovelhinha, isso aqui é uma zebrinha, é mais um animal para eu nomear. Mas pelo contrário, Adão reconheceu que aquilo ali não era animal, aquilo ali se tratava de alguém, de uma mulher. E ele libera aquela frase, né? Isso aqui é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele libera para ela aquele sentimento de pertencimento. Vai se chamar a mulher porque do varão foi tomada. Ou seja, porque você pertence, você é alguém. Porque você pertence a mim, porque você veio de mim, porque você tem uma origem, é porque você vai ser uma mulher. Ou seja, Deus, né? Através dessa palavra, nós podemos entender que houve um link, né? Houve um alinhamento, houve um ligamento entre pertencer a Adão e ser uma mulher. Então nós entendemos que a origem da identidade da mulher está relacionada à forma como ela pertence. Nesse caso aqui, a um homem. E aí, nessa hora que eu falo, a maneira como a mulher pertence a um homem, aí o povo fica meio assim, né? Ai. Porque fato é, gente, que depois dessa mega declaração de amor, que Adão fala, né? Esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne, o pecado entrou. E depois do pecado, Adão já não conhecia muito a Eva, não. Na hora que ele começa a falar o que tinha acontecido, e Deus não perguntou o que Adão tinha feito, Deus perguntou aonde Adão estava. Isso é muito importante, porque a gente não serve a um patrão, a gente serve a um pai de amor, um Deus poderoso que é pai. Que às vezes a gente acha que Deus só está procurando prestação de contas, né? O que você está fazendo? Quantos jejuns você fez esse mês? Quantas orações? Quantos isso? Quantos aquilo? É a prestação de conta para o patrão. E é por isso que não consegue enxergar um pai, porque só se relaciona com o patrão. E Deus pergunta para Adão aonde ele estava. E aí ele vai respondendo o que tinha acontecido e fala: isso aqui foi a mulher que você me deu. Aí acabou tudo, né, gente? Porque de ossos dos meus ossos e carne da minha carne se transforma isso aqui, a jossa que o Senhor me deu. Isso aqui é essa daí que o Senhor me deu. Ou seja, a vinculação ali, o pertencimento é cessado. E aquela desconfiguração naquele casamento trouxe desconfiguração para os próximos relacionamentos familiares. Porque o primeiro homicídio da face da terra aconteceu dentro de uma família. Uma família que não pertencia, não se viam pertencentes uns aos outros. Eu fico perguntando aonde estava Adão e Eva quando começou a ter aquele problema entre Caim e Abel. Será que ninguém daquela casa percebeu que aqueles irmãos tinham um problema? Será que ninguém daquela casa percebeu que existia inveja ali dentro? Será que ninguém daquela casa percebeu que, que tinha alguma coisa errada? Não é possível. Gente, não é possível. E a Bíblia não fala depois que Caim mata Abel, a Bíblia não fala o que Eva fez, o que Adão fez, Por quê? Porque a vinculação ela foi ferida. E a vinculação ferida naquele casamento, naquele relacionamento, naquele primeiro relacionamento, desconfigurou os outros relacionamentos dentro de casa. Porque uma mulher adoecida, um homem adoecido adoece a sua casa. É ou não é? E também eu entendo o outro lado da moeda também, que tudo que curamos em nós protege a nossa descendência.
curou aqui para tocar ali. Então, se nós saímos daqui curadas, entendendo de origem, de propósito, fortalecidas, a nossa casa também vai ser abençoada. Se a gente voltar para Reis, quando eu estava falando lá de Naamã, começou com um ímpio, enfermo, e um crente abençoado, e terminou o quê? Com um ímpio curado e um crente amaldiçoado. O final da história de Naamã termina em Geazi. Geazi tinha corrupção dentro dele. E a corrupção dentro dele fez com que ele tomasse posicionamentos também corruptos. Na hora que Naamã é curado, ele quis ofertar na vida de Eliseu. Eliseu fala: eu não preciso de oferta, não estou aqui para isso. Aí Geazi fala assim: não, mas eu estou participando desse ministério aqui, e nós dois vivemos de oferta. Como é que ele fala que ele não precisa de oferta? Ele pode falar que ele não precisa de oferta, mas eu preciso. Não vou aceitar isso não. E eu fui fazer o cálculo de quanto custaria hoje aquelas ofertas que Naamã queria dar para Eliseu. Eu só fiz a conta só do ouro. O ouro, a última vez que eu calculei, que eu soube, que eu procurei, que eu pesquisei, o grama do ouro estava acho que R$127. Então, baseado nessa conta dos R$127, que eu não sei quanto que está o grama do ouro hoje, na época quando eu calculei as ofertas de Naamã baseado no grama do ouro hoje, dava R$40 milhões na nossa moeda. Não calculei em dólar também, fiz tudo certinho aqui por baixo, a conta por baixo. E eu penso que R$40 milhões é uma oferta boa, não é? Eu conheço pastor que qualquer milzinho que entra para poder pagar aluguel da igreja, meu filho, está dando glória a Deus e aleluia. E aí Naamã ficou... Então, ele tinha tanta certeza que ele ia ser curado, que já levou a oferta na hora. E Eliseu falou: não quero. Aí Geazi achou aquilo um absurdo. E quando ele foi falar com Naamã que o profeta tinha mudado de opinião, ele nem pediu tudo, ele só pediu metade. Não precisa nem me dar os 40 milhões, não, pode ser só 20. E depois, vocês conhecem a história, ele mente para o profeta. E o profeta fala que sabia de tudo. E falou assim: a lepra que estava em Naamã agora vai ser com você. Olha que final triste. Um crente que vivia num ambiente de glória, sendo discipulado pelo melhor profeta, o profeta que tinha a unção dobrada de Elias. Não era qualquer unção não. Um discípulo que estava experienciando tanta coisa no ministério de Eliseu, experienciando tanta glória, milagre, o rio abrindo, coisa linda. Só que aquilo ali não foi o suficiente para mudar o coração dele. E às vezes, você vem para um retiro como esse, tem glória de Deus, a Maquele canta com força, com o irmão aqui no teclado, está em pé cansado, irmão. Se você quiser sentar, você pode até sentar, você fica à vontade, meu irmão. Entendeu? Você está no ambiente aqui, mas volta do mesmo jeito. Por quê? Porque às vezes você está querendo manter seu coração na corrupção. Não é o ambiente que vai te mudar, é você que vai mudar. O ambiente pode mudar e que várias vezes, se você não mudar, nada muda. É verdade. O ambiente pode ser de fogo, de glória, poder marchar, profetizar, entendeu? Plantar bananeira, negócio correndo solto aqui, você voltar do mesmo jeito. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão da corrupção do nosso coração, nada muda. Porque nada muda se a gente não mudar. A unção só vai tocar quem está predisposto a mudar. Por isso que na hora da unção tem uns que tá sono, o outro tá derramando, roncando na cadeira, e o outro tá lá, enche-me, Deus, e o outro tá lá. Vocês já viram isso, esse videozinho na televisão? Que o ministério de louvor tá lá, enche-me, suando e suando, e aí o outro tá lá dormindo, não recebe, não quer abrir mão da corrupção. Não se acha corrupto, acha que o ambiente já valida ele. Eu estou no ambiente da mulherada do Mevan aqui, isso aqui já me dá meu passaporte para poder vencer tudo sem precisar de fazer nada.
Aqui nós vamos suar bastante. Nós estamos oferecendo somente uma ponte, mas quem vai passar por ela é cada um de nós. Aqui é só ponte. Passar ou não é de cada um. E ali Geazi, ele sai amaldiçoado. E aí o que a Bíblia fala? O profeta falou assim: olha, a lepra de Naamã vai cair sobre ti e sobre a tua descendência. O que tinha a ver a descendência de um homem com o que o homem fez? Quando vem, sabe, quando o negócio está feio, irmãos, aquilo que vai nos aprisionar, aprisiona a nossa família também. E aquilo que vai nos curar, cura a nossa família também. E aquilo que aconteceu no jardim do Éden ali, respingou em Caim e Abel. Respingou naquela família. E está respingando até hoje em muita gente. Porque Adão caiu lá e todo mundo saiu despencando atrás. Só que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele abriu a porta. Nos cabe agora passar por ela. Jesus abriu um lugar. Nos cabe agora entrar. E eu posso falar que sim, eu posso falar que não. E não é só falar com a boca, é falar com a atitude. E ali a gente vê claramente o que a quebra de vínculo, o que a falta de pertencimento faz com a identidade de uma pessoa. Fez com Eva, que não conseguiu ser mãe, não conseguiu ajudar seus filhos, e foi fazendo com a linhagem atrás. E quando a gente fala de vínculo e pertencimento, a gente tem que lembrar dos nossos pais. A gente lembra da nossa casa. A gente lembra da nossa origem. Porque os relacionamentos familiares não são somente relacionamentos consanguíneos, mas são relacionamentos de identidade. É a partir da minha experiência como filha é que eu vou entender como é a minha identidade. É a forma como eu me senti na casa dos meus pais, é a forma como eu vou perceber os meus relacionamentos depois disso. Ontem no culto, eu fiz algumas menções que têm a ver com questões emocionais. Eu queria falar de novo sobre isso aqui. Porque assim, olha, quando uma criança nasce, ela não acha que ela é uma pessoa diferente dos pais. Ela acha que ela é a mãe. Ela não sabe que ela é um bebê, ela acha que ela é a mãe. E ali, naquele relacionamento, ela vai crescendo, e aí, quando chega no desmame, é que ela começa a perceber: não, eu não sou minha mãe, não, eu sou alguém diferente da minha mãe. E aí, quando ela percebe que ela é diferente da mãe dela, ela pensa assim: não, mas essa mulher aqui, tudo eu estou falando, gente, de reações do inconsciente. Além de pastora, eu sou terapeuta também, então eu gosto muito de associar essas questões emocionais com as questões, as questões científicas com as questões espirituais, porque eu não acho que a ciência e a teologia estão brigando. Eu acho que é o que está escrito em João, capítulo 1 fala: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a ciência não é do diabo, a ciência é de Deus. Amém? Então não tem esse negócio, isso aqui é de Deus. Não, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que as pessoas, os cientistas descobriram, eles somente descobriram, porque quem fez foi Deus. É verdade. Então a gente precisa dessa mente aí, porque senão a gente fica vagando na religiosidade, achando que vendo capeta onde que não tem capeta. Então, mostrando esse lado, da psicologia, nós entendemos isso. Que aí a criança entende inconscientemente que é a mãe que vai liberar para ela a identidade. A mãe é a figura de nutrição da criança. E ali, ela fica buscando o quê? Quem estava no culto ontem sabe. O que a criança fica buscando? Pode falar. O olhar da mãe. Então a criança, para ela saber quem que ela precisa estar olhando para a mãe que vai falar. E é a mãe que nomeia os primeiros sentimentos de uma criança. A criança não sabe falar, é a mãe que olha para a criança e fala assim: tá com sono, tá de xixi, você tá com fome, você tá molhado.
você está com cocô, você tá doente. É a mãe que nomeia os nossos primeiros sentimentos. É a nossa mãe. E tudo aqui tem a ver com a origem, tá, gente? Tudo isso tem a ver com a origem. Fica ligado. Tudo que eu falar tem a ver com a origem. Então comecei falando da origem lá no Jardim do Éden. Agora eu estou na segunda fase da origem, que é a origem dos relacionamentos, dos vínculos com a mãe e com o pai. Não cheguei no pai ainda, estou só na mãe. E aí a mãe é quem nomeia os sentimentos, as necessidades da criança. A mãe que nomeia e nessa nomeação a criança vai se sentindo alguém. Só que, como eu falei ontem, muitas mulheres têm muitos problemas. Muitas mães são mulheres com muitos problemas. E quando aquela mãe, ela tem muito problema na sua vida sentimental, ou financeira, ou problemas até mesmo emocionais, ela não tem muito tempo para ficar ali com o olhinho no olhinho. E muita coisa do olhinho passa batido. E aí essa criança começa a perceber que tem alguma coisa errada. Para onde que minha mãe está olhando tanto? Quem que é esse homem que ela tanto pensa, que ela tanto olha? Por que ela briga tanto com esse homem? Por que ela sai tanto de casa? Por que ela não está aqui comigo? Essa falta, essa deficiência vai gerando angústias. E a nossa mente, ela é muito organizada, ela vai buscando o quê? Solução. Então, o que a criança pensa? Uai, então, se minha mãe está com problema, e para ela conseguir olhar para mim, é quando eu não estou dando trabalho, então eu vou ser a criança solução. Eu vou ser a criança adulta da casa. Porque se quando a minha mãe chegar cansada, sobrecarregada de algum lugar que ela veio, porque a criança não sabe, que a mãe sai para trabalhar porque precisa trabalhar, porque precisa ter dinheiro, que é o dinheiro que compra comida. Ela acha que a mãe saiu porque não gosta dela, que não quer estar com o olhinho com ela. Aí na hora que aquela mulher chega cheia de problema, cheia de dificuldade, e vê que o menino não deu problema na escola, que a criança cuida dos irmãos, que a criança, né, é super comportada, e que aquilo faz com que a mãe fique feliz e olhe para ela, o que ela entende? Eu tenho que ser adulta. Eu tenho que ser uma criança que não dá trabalho. Então eu vou cuidar dos meus irmãos, por quê? Porque eu quero o olhinho da minha mãe. Eu não vou dar trabalho na escola, porque eu quero o olhinho da minha mãe. Amém? Essas crianças, cuidado, gente. Eu não estou falando que criança que não dá trabalho é errado. Eu estou falando que criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança. E criança dá trabalho. Não tem esse negócio. Criança que não dá, criança dá trabalho. Dá trabalho, é normal. Então esse negócio é quietinho demais, é bonitinho demais, não sei o que demais. Nossa, cuida de mim, é meu conselheiro, é meu amiguinho. Está tudo errado. Está tudo fora da origem. Porque a criança, ela não tem que ser mãe do pai e da mãe. Ela tem que ser criança, ela tem que ser filho. Pai, mãe, aqui, filho aqui. É isso. Agora, se a criança, ela tem que ser solução para a mãe, ela não pode dar trabalho para a mãe, ela, né, tem que cuidar dos irmãos, ela tem que ser solução, ela não pode dar problema, não sei o que, não sei o que, ela tem que cuidar da mãe, ela sai daqui e vem para aqui. Só que ela não tem força emocional, espiritual, nem chamar de Deus para estar aqui. E aí, essa criança que passou uma vida toda aqui, quando ela se torna uma adulta, ela vai ser uma adulta problemática. Por quê? Porque quando ela cresce, ela vai entender o quê? Eu passei minha vida inteira sendo a adulta da situação, sendo a responsável por todo mundo, sendo a mãe de todo mundo, sendo a cuidadora de todo mundo, sendo a responsável por todo mundo. Por quê? Porque quando eu era pequena, os olhinhos da minha mãe estavam nessa condição. Então, quando eu me torno grande, eu vou continuar sendo assim. Para quê? Para ter aprovação. Para ser aprovado por alguém. Então eu vou ter que dar conta de todo mundo. Sou responsável por todo mundo. Eu faço tudo para todo mundo. É todo mundo com todo mundo. E aí passa a assumir posições de controle. E aí quer ser mãe do marido,
quer ser mãe da sogra, quer ser mãe da pastora. Porque eu tenho um chamado de Deus nessa igreja para poder... para falar? Tem gente que chega assim, eu tenho um chamado nessa igreja porque eu preciso ensinar a pastora. É porque eu tenho muita experiência, sabe? Eu fui chamada para essa igreja porque eu preciso cuidar da pastora. Irmãs, eu não preciso cuidar da pastora, não. É a pastora que tem que cuidar da você, tá bom? Você tem que cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida. Se você conseguir cuidar da sua vida, já está de bom tamanho. Não, porque Deus me mostrou um sonho. Porque assim, pastora, você pode me contar tudo, porque eu sou sua intercessora, eu vou cuidar de você, porque ninguém cuida da pastora, é eu que tenho que cuidar, e eu vou fazer na vida dela, e eu vou jejuar junto com ela, e não sei o que eu tenho que cuidar dela. Não, você tem que cuidar da sua vida. Gente, a gente precisa saber qual que é o nosso tamanho nos relacionamentos. Problema de relacionamento hoje é um problema de tamanho. Se você conseguir pegar só isso do que eu falei e receber o resto das ministrações que as pastoras forem pregar, tá bom demais. Você pegar só essa frase em mim aqui: eu preciso estar no meu tamanho. Eu preciso estar no meu tamanho. Eu preciso estar no meu tamanho. Eu preciso estar no meu tamanho, no meu tamanho, no meu tamanho. Quando a criança ela quer afeição e ela muda de tamanho para se sentir alguém, ela sai da origem. Ela quebra a identidade dela, ela mancha e fere a identidade dela, porque ela passa a ser alguém que Deus não chamou para que ela seja. Por mais que a sua mãe sofreu, apanhou, e que aconteceu, e não teve problema, a sua mãe é adulta, e você é a filha. Então você fica na sua, ela fica na dela, e Deus fica com todo mundo. Não, minha mãe precisa de mim para cuidar. Não, sua mãe precisa de Deus. E eu não estou falando que você tem que desonrar seus pais. Eu estou falando que você tem que entender que você é menor do que eles. E que Deus escolheu eles para estar na frente. Então você vai perguntar para Deus o porquê que ele fez isso e qual que é o problema de Deus. E aí você vai estar com um problema de tamanho com Deus, que eu sei que vai querer ser Deus. Assim, Deus, eu acho que está errado, porque eu tenho mais condição de estar na frente dos meus pais do que o Senhor não está sabendo, não. Eu tenho mais condição de cuidar da minha mãe do que ela cuidar de mim. Então você está tendo um problema de aceitar Jesus, é de batizar, eu não sei se é capeta, não sei o que é. Então você procura alguém para te explicar esse problema aí. Fique no seu tamanho. O problema é esse: as pessoas, elas acham que ser alguém é estar numa posição. Ser alguém é estar na origem e não numa posição. Você não precisa estar numa posição para ser alguém, você precisa estar na sua origem para ser alguém. Então na sua casa você é filho e não pai. Na igreja você é ovelha e não pastor. No trabalho você é empregado e não chefe. Amém? É só saber o seu tamanho. Você chega num retiro, quem que manda aqui? É fulano, beleza, eu fico na minha e sento na onde que eu tenho que sentar, e amém. A gente fica querendo posições, lugares para nos sentirmos alguém. A gente precisa entender o nosso tamanho. E não tem problema nenhum eu ser menor do que os meus pais. Não tem problema nenhum eu ser maior do que os meus filhos. Aí eu queria colocar um outro problema, linkar com outro problema. A menina que foi sempre a adulta da família, ela vai procurar uma referência de pai. Quando ela crescer, em alguns relacionamentos, ela vai querer controlar, porque entende que esse controle, essa posição vai dar identidade para ela. Agora, em alguns outros relacionamentos, ela vai querer ser filha. Por quê? Porque não teve possibilidade a vida toda de ser filha, então quer ser filha de alguém. E aí, quer ser filha, quer ser filha espiritual da pastora, mas a maternidade é espiritual, não é biológica. Seu pai e sua mãe estão vivos. Você não pode substituir os seus pais. Não é uma substituição. A pastora Iraci já tem não sei quantos filhos, uma filharada, tem que é tanto de filho biológico e está na família dela. O resto tudo é espiritual. Aí tem gente que exclui porque está chateado com seu pai e sua mãe biológico, e exclui esse pai e sua mãe,
E vai para a pastora Iraci e coloca ela como mãe biológica. E cria aquela expectativa que a pastora Iraci vai suprir toda a maternidade que eu não pude ter um dia. Ferrou. Isso aí ela já respondeu. Deu ruim. Ela já tem filho, gente. Não tem jeito. Parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas nos nossos relacionamentos do dia a dia a gente vê os excessos. Isso aqui é paternidade de destino. Se você está excluindo seu pai e sua mãe de sangue e colocando pastor Luiz e pastor Iraci nesse lugar, você está ferrado. Tá mesmo. Por que você vai colocar uma expectativa gigante em cima e vai falar assim: pastor Iraci, me dá tudo que mamãe não me deu. Me coloca no colo. Cadê seu olhinho? Cadê o olhinho da pastora Iraci? É o olhinho, é o olhinho. Me dá o olhinho, me dá o olhinho. E o olho da mulher está em outros trem, tem tanta coisa para fazer, meu Deus do céu. Aí o olhinho dela está lá no pastor Luiz, no Samuel, e você quer competir com a casa dela. Ai, Jesus, que facada no bucho, Jeová. Agora a pastora estava só, fica livre. Faca tramontina. Ai, gente, a gente tem que pregar rindo, porque é cada coisa, né? Meu pai. Então assim, irmãs, não exclua ninguém. E para você voltar à origem da sua identidade, você vai ter que reposicionar muita gente no seu devido lugar que você excluiu. Todas as substituições são cobradas emocionalmente pelo seu consciente e inconsciente, com juros e correção monetária. Não substitua. E é isso que a gente faz, porque a gente não consegue ficar sem. Então faltou aqui o olhinho de mamãe, eu vou substituir por alguma pessoa. E aí a menina casa e quer ser o quê? Filha do marido. Aí ela chega no aconselhamento com a pastora Esther: eu não tenho desejo pelo meu marido. Aí a gente vai ver o que está acontecendo, que está faltando desejo. Já fez os exames médicos, está tudo bem hormonalmente, tá? Já tirou os capeta tudo, arrancou, acabou, glória a Deus. Aí nós vamos para a parte emocional, irmã. Quem que é esse homem para você? Talvez você não casou com um homem, você casou com seu pai. É, Jesus. Ô, gente, é uma delícia pregar com a irmã Márcia. Irmã Márcia, eu quero que você vá em todas as minhas pregações. Aleluia. Agora eu quero viajar com a irmã Márcia. Isso aqui dá entendeu? Encorajamento. A gente fica assim, ó, com sangue no olho. É verdade, é mesmo. Porque a gente chega assim, né? Experimentando o ambiente. Aí chega a pastora Márcia falando: não é verdade? Eu falo assim: realmente é verdade mesmo. Isso aqui é verdade, Jeová. Diga: é verdade. Amém. Foi isso que Jacó fez, irmãos. A Bíblia fala que Deus tinha uma palavra sobre a vida de Jacó. Lá na origem, no ventre da mãe dele, quando ele brigava com o irmão dele, a Bíblia fala que tinha 2 nações no ventre daquela mulher. Não eram 2 crianças, eram 2 nações. E ali Deus dá uma palavra para Jacó. Rebeca guarda no coração, mas aquela mãe não conseguia enxergar que aquilo ali seria possível de cumprir, porque Isaac tinha um relacionamento preferencial com Esaú, porque Esaú era caçador. E nos relacionamentos familiares acontece muita identificação. Nós nos identificamos. Não é questão da mãe amar mais um ou amar mais o outro, é identificação. Só que Rebeca entendeu que aquela identificação era perigosa. E aí ela começou a tramar uma forma de Jacó ser abençoado. E ali vem aquelas filhas do controle, aquelas mães do controle, né? Que a mãe do controle, eu vou falar com o senhor. Ou uma coisa difícil em aconselhamento é tirar as mães do controle, viu? Nossa, é verdade, né, irmã Márcia? Pastora Márcia, é verdade. Tirar as mães do controle, entendeu? Porque aquela mãe que controla muito, foi um dia a filha que se sentiu tão impotente. E aí quando ela cresce, ela aproveita da sua posição para se sentir alguém e quer mandar além da conta, além do que convém.
E ali ela fala com o Jacozinho: ô Jacozinho, você vai fazer isso, isso e isso. E Jacozinho: aham, mamãe, aham, sim, sim, sim. Nem a comida não é ele que faz. Ela promove o plano, ela articula o plano. É a única coisa que o menino tinha que fazer é chegar perto do pai e falar que era Esaú. A roupa a mamãe que colocou, a comida a mamãe que fez, a cena a mamãe que escolheu. E até a maldição, se tivesse também, era a mamãe que ia receber. Tudo é mamãe. E tem momentos que Deus tira os filhos da tutela da mãe para que esses filhos tenham condição de se encontrar com Deus. Porque Jacó, na companhia de Rebeca, nunca tinha tido um encontro com Deus. Ele precisou sair da casa da mãe, da companhia da mãe, para ter intimidade com Deus. Ah, mas meu filho está na droga. Às vezes foi o caminho que Deus está permitindo aí, para ele ter um encontro. Nem que seja no Val de Jaboque, mas esse trem vai acontecer. E no controle da mãe ali, a mãe não deixa o menino nem respirar. E ali, Jacó faz toda aquela encenação, acontece aquilo que vocês já sabem, ele engana, sai de casa em outra identidade, para que o propósito possa se cumprir. E ali ele casa com duas mulheres muito abençoadas, glória a Deus. As mulheres de Jacó é as mulheres que eu mais faço devocional na Bíblia. Oh, essas mulheres me rendem um devocional top. Ele casa com Raquel, amanhece com Lia o resto da vida. E tem homem que é assim, né? Casa com a Raquel, mas é a Lia que acorda no outro dia. Oh, meu Deus, o que essa Lia está fazendo? É ou não é? Lia e Raquel está dentro de nós. Você tem que estar bem concentrado em quem você vai permitir manifestar naquele dia. Tem dia que manifesta é a Lia, tem dia que é a Raquel que está ali. Entendeu? Então, parênteses, acabou. Deixa a Raquel lá e deixa Deus agir. Só que chega um momento que ele decide, ele precisa voltar. Ele precisa voltar para a origem. Precisa voltar para casa. E ali, para ele voltar para a origem, ele precisava reposicionar pessoas que ele excluiu do sistema, que ele excluiu da vida dele, que ele excluiu. E Esaú era um excluído, que precisou ser reposicionado, para que Jacó pudesse ser abençoado. Não tem jeito. Para a gente voltar para a origem, a gente não vai voltar sozinho. A gente vai voltar colocando um tanto de gente num lugar que a gente não queria que tivesse nesse lugar, mas que tem que estar nesse lugar para eu estar no meu lugar. É verdade. É verdade, aleluia. Você só vai estar no seu lugar quando você devolver o lugar para quem você excluiu do seu coração. Se você excluiu seu pai e colocou outra pessoa no lugar, você vai ter que devolver o lugar. Você vai ter que devolver o lugar aos excluídos da sua vida. Os excluídos que têm ligação com a sua identidade, que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com a sua formação, que tem a ver com o seu destino. Quando eu vi que Jacó, para se encontrar com Esaú, ele deu um tanto de oferta para Esaú, eu falei assim: nossa, Jacó era terrível. Ele quis comprar até mesmo o perdão do irmão. Mas não era. Quando eu vi aquele tanto de oferta sendo dada para o irmão, eu entendi. O Espírito Santo de Deus falou comigo. O primogênito, ele tinha uma parte maior na herança. Ele era o mais rico. A riqueza que Jacó construiu era a partir da identidade do irmão. E para ele viver a identidade dele, ele precisava reposicionar o irmão, devolver aquilo que era do irmão, tanto natural quanto espiritualmente. Então, quando Jacó dá esse tanto de oferta para o irmão, ele não está comprando favor, honra, perdão de ninguém. Ele está reposicionando alguém que foi excluído. E quantas vezes nós sabemos que precisamos reposicionar? Aí você me pergunta assim: como que eu reposiciono? Estando no meu lugar. Você querendo ajudar e ser mãe da sua mãe, você está na identidade errada. E toda vez que você se vê enfrentando essa situação de querer ser alguém que não está na sua condição, se você se rende a essa, a essa sedução, você sai fora do caminho da sua origem. Mas se você volta para a sua condição, você está facilitando o seu processo para a sua origem, para o seu propósito. E ali, essa reposição foi maravilhosa.
Porque não tem como uma árvore florescer se essa árvore não honrar as raízes. Jacó precisava honrar o irmão, honrar as suas raízes. Mas, gente, não é esse negócio só de honrar em ato profético, não. Nós precisamos sair desse nível. Porque aqui todo mundo fica emocionado, todo mundo quer fazer, sai daqui, vai fazer ato profético, vai. Aí, mas depois volta do mesmo jeito. É verdade, foi triste agora. É triste, triste. É uma verdade triste, né? É triste isso, gente. Faz ato profético, e devolve cajado, e lava pé, e não sei o quê, e carrega nas costas, e vão fazer, glória a Deus. Mas passa 2 semanas, já está no mesmo negócio, tudo de novo. Então agora é para voltar à origem assim, é voltar mesmo, irmã. É voltar voltando. É voltar de verdade. É querer isso de todo o coração. Esse sentimento, sabe, que às vezes a gente tem de alta importância. Aprendeu a ser alguém sendo auto-importante. Se eu for auto-importante na minha família e cuidar dos meus irmãos, eu vou ser alguém. E aí eu sempre vou flexibilizar para todo mundo, porque eu sou auto-importante. Às vezes até as nossas renúncias não são renúncias espirituais. Elas são sentimentos de auto-importância. Eu faço mais que todo mundo. Eu dou mais que todo mundo. Eu renuncio mais que todo mundo, porque eu sou mais importante que todo mundo. E o que Deus está fazendo aqui hoje é chão, vamos pro chão, é chão. Entendeu? Vocês estão escutando coisa demais, gente, vocês estão escutando. Vai todo mundo pro chão aqui hoje. Esse negócio de alta importância, não, porque eu sou a mais responsável, eu sou o que mais cedo, eu carrego o mundo nas costas, eu sou o que tem mais pontualidade, eu sou o que mais contribui, até as nossas contribuições. Jesus ensinou contribuição não a partir de quem dava mais, mas quem dava melhor. Entendeu? Ter sentimento de alta importância. Não, se eu não fizer, ninguém faz. O que é isso, irmã? Vai pro chão. Se eu não fizer, ninguém faz. Quem que você pensa que você é? Se eu não falar, ninguém fala. Se eu não fizer, ninguém faz. Esse retiro. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não varrer, ninguém varre. Se eu não cuidar, ninguém cuida. Isso tudo é um sinal de uma identidade ferida. Essa identidade que precisa ser importante. Não. Quem tem que renunciar sou eu. Está renunciando porque aprendeu com Cristo, ou está renunciando porque quer os olhinhos de alguém? Os olhinhos de alguém. Hoje em dia não precisa de olho de ninguém. Na Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando para os bons, para os maus, para todo mundo. Nós já temos os olhos do Senhor. Não, que se eu renunciar, se eu for gente boa no meu trabalho, o povo vai gostar de mim. Eu vou ser alguém. Se eu der aquilo ali, eu vou ser alguém. Se eu fizer, tudo que você faz para ser alguém está fora da origem. Jacó achava que ele precisava ser abençoado para ser alguém. E quem ensinou isso foi a mãe dele. Porque quando a mãe dele falou com ele que ele precisava se vestir de Esaú para ser abençoado, o que estava por trás dessa frase? Na condição de Jacó, você não vai conseguir cumprir as promessas de Deus. Para as promessas de Deus, Jacó, se cumprir na sua vida, você precisa ser Esaú. Você precisa ser outra pessoa. Deus realmente tem uma promessa na sua vida, mas para isso acontecer, você tem que ser outra pessoa. É isso que Rebeca disse nas entrelinhas do seu comportamento. E quantas vezes as vozes de Rebeca estão nos nossos ouvidos até hoje? A gente pregou em Joinville, a pastora Esté e eu, e a gente estava ministrando, e foi muito forte, que Deus deu um ato profético para nós em chamar as mulheres com mais de 60 anos para o altar. E naquele ato profético a gente estava trazendo uma representação das mães espirituais, das mulheres mais velhas que têm esse grande chamado de inserir as mais novas, de abrir esse caminho. E naquele momento foi um alinhamento, sabe, de gerações, de corações, porque as filhas
que entenderam em casa que você precisa ser igual ao seu irmão, você tem que ser igual ao seu primo, você tem que ser corajosa igual a sua irmã, a sua prima. Essas vozes de Rebeca que você tem que ser, que você tem que ser, que você tem que ser, feriram o coração das mulheres, das filhas. E quando essas filhas se tornam grandes, elas vão querer ser tudo de menos elas mesmas. E sendo tudo menos elas mesmas, ela passa a amaldiçoar suas raízes, que elas acham que para elas serem alguém, elas não podem ser da mesma linhagem daquela família, porque ser daquele jeito ali tá ruim. E fica com a voz de Rebeca ecoando e as filhas ferindo, revidando aonde? Na internet. Falando, faz do jeito melhor, eu tenho um jeito melhor, eu tenho uma adoração melhor, eu tenho algo novo para passar. Todo mundo na internet tem algo novo para falar. Todo mundo tem um lugar novo, tem uma revelação nova, tem um jeito novo de fazer, tem um curso novo, tem um discipulado novo, tem uma coisa nova. Ninguém é continuidade de ninguém na internet, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem na internet está falando assim, estou continuando o que fulano de tal fez? Não, todo mundo tem uma voz nova, é a minha voz, é o meu jeito. E aí essas folhagens que estão nascendo, parecendo que está florescendo, mas na verdade está debaixo de uma maldição. Por quê? Porque está com a voz de Rebeca no ouvido. Você não pode ser você tem que ser outra pessoa. E aí começa a amaldiçoar a geração que teve as raízes. Então é a planta amaldiçoando as suas raízes. E ali naquele encontro nós fizemos uma conexão. E aquelas mulheres posicionadas levantaram as mãos, as doninhas, gente, foi muito forte. E eu falei o que tinha que falar ali, mas depois eu pensei assim, não, essas donas vão ter dificuldade de subir no altar, com o altar grande. Eu falei assim, nossa. Mas aí as mais novas começaram, sabe, a puxar, porque assim, as mais velhas estavam com dificuldade mesmo de andar, né? Tinha dona ali de 80 anos, tinha senhora ali de 85, 90 anos. Foi lá assim, com a bengalinha, e foi subindo as escadas, e aquele mover da igreja, a igreja se emocionando em trazer as mulheres mais velhas para uma posição de autoridade. Porque o que a gente quer colocar as irmãs mais velhas? Para acompanhar velório. É o ministério do velório, é o ministério o quê? Das donas da igreja. O que é, Dolores? O ministério do velório, entendeu? A gente sempre quer colocar as doninhas para poder visitar enfermo. Ministério do velório, visitar enfermo. Que igreja que você vê hoje? São poucas igrejas que colocam o microfone na mão de uma mulher idosa. Parece que o idoso aposentou do reino de Deus. E essa casa tem autoridade para poder falar sobre essas questões, porque quem me colocou e que orou por mim, fica de pé, irmã Dolores. Aí, glória a Deus, aleluia. Quem me abençoou e orou por mim aqui para eu pregar, foi a nossa irmã, sábia. Não tem 80 não. Vendo? Uma coisa, pastor, está conectando a outra aqui. E não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com a proposta dele. Aí a gente fica entregando microfone para as de 20 anos que tem nada para falar. Muitas vezes não tem nada para falar. Ou está falando a mesma coisa. Ouve uma influente falar e as outras 50, 60, 80 influentes falar a mesma coisa. Tem o mesmo destaque no Instagram, tem a mesma paleta de cores, tem o mesmo tudo, o jeito de falar, de vestir. Pastor Esther falou lá em Joinville, uma mulher ficou com um problema de coluna, começou a usar coturno, agora todo mundo usa coturno. Filho de Deus, ninguém pode usar salto, não, todo mundo tem que usar coturno. É sério, Brasil. E eu vou falar com vocês, pegou em mim, que eu fiquei com raiva, que eu fiz a minha mala e a única coisa que eu não consegui comprar foi um coturno. Eu queria vir de coturno. Não, eu vou pregar no retiro de coturno. Aí a minha mãe espiritual me dá um tênis, glória a Deus. É isso, até nessas coisas Deus fala ou não fala?
Eu estava lá lutando na minha identidade, não tem que parecer. Eu não vou falar com quem que a gente quer aparecer, né? Eu vou usar coturno, que é o negócio agora, usar coturno, o coturno da identidade, o coturno dá poder pra gente, a gente prega no poder quando tá de coturno, e a gente vence a guerra com o coturno, e é o coturno com o coturno, eu vou andar só de coturno. Entendeu? E eu vou dar chute no diabo com o coturno, e eu fico empoderada quando eu tô de coturno. Quem tá de coturno é? Entendeu? E aí eu falei, eu fiquei tão chateada porque não deu tempo de eu comprar meu coturno. E eu não tenho coturno. Aí o pastor Esté pregou isso. Eu falei assim, gente, é mesmo, né? Por que eu quero comprar coturno? Não comprar coturno. Entendeu? Não queria vir de tênis, não queria vir de coturno. Não vou chegar empoderada de coturno, meu filho. O meu coturno aqui. Você vê, gente, olha. Por quê? Porque olha a mensagem que está por trás. Para eu ser aceita, para aquilo que eu falo ser afirmado, para aquilo que eu falar, né, as pessoas venham se conectar, eu preciso ser outra pessoa. E começa a chia. Vou contar uma para vocês aqui novinha que aconteceu lá em Joinville. Estava eu pregando na quinta-feira, né? E a irmã tá cantando, enche-me. E eu assim, você sabe que eu sou assim, né? E vou conversando assim. E eu tô lá, enche-me, aquela coisa. Eu fui pro culto, fui pregar e não enche-me. E a gente trouxe as irmãs mais velhas e foi uma bênção. E Deus fez. Quando eu saio daquele altar, meu cabelo tá igual uma vassoura. Eu pingava a maquiagem, sabe aquele pinga-pinga grosso, assim, sabe, vai derretendo, que é suor, sabe, que você está suando, você está pregando, cabelo dessa altura, sem coturno, entendeu? E aquele jeito, nossa, pai, assim, e as irmãs querendo abraçar, eu toda melando, aqui assim, nas pernas, tudo melando, e eu saí, sabe quando você sai assim, daquele jeito? Saí, na quinta-feira. Sexta-feira, quem foi pregar? Viviane Martinello. Se você estiver escutando, Viviane, escuta essa daí. Tá de coturno. Aí, olha, sabe? Aí, corta isso. Aí, ela entrou, linda, todo com caixa assim, bonita, com aquele cacho maravilhoso, cabelo lindo, uma roupa off-white, aquela coisa maravilhosa, e falando tão baixo assim, sabe, irmãs? Glória a Deus. E Deus falou tanto conosco ali. E assim, foi muito forte, muito forte. E aí ela estava falando, o Espírito Santo de Deus agindo, e ela falando baixo, irmãs. O cacho dela nem movia. Aqui, como é que tá o cabelo já? Eu pedi para a irmã aqui trazer um babyliss para mim, só para poder fazer as pontas. E aí, porque eu fui pregar ontem no Mevan, e aí as pontas do cabelo já... Aí... tal, né, falando, aquele cabelo, e a maquiagem toda bonitinha, ela desce do altar toda intacta, e o Espírito Santo de Deus fluindo. Eu falei assim, Deus, o Senhor podia tanto me dar educação. Nossa, Deus, eu queria ter tanta educação, coisa que eu queria. Você entende, né, pastora Amada? Que tanta educação, Pai. Eu saí frustrada, eu falei assim, misericórdia, eu não tenho educação nenhuma. E aí Deus depois começou a ministrar, aí a pastora Esté pregou um monte lá, e a outra pastora, uma profeta, também falou que queria ter educação. Eu falei assim, nós dois, Jesus, identifica. E tal, e assim, a gente fica atrás dessa roupa de Esaú, né, gente? A gente, infelizmente, a gente fica ainda atrás. E aí eu vejo de uma forma tão maravilhosa, tão bonita, como que Deus trabalha na vida de Jacó para que ele voltasse para essa identidade dele. Como ele trabalhou na vida de tantas pessoas. Você vai ver que essa questão de se vestir para ser aceito começou lá em Adão. Adão, ele estava nu, mas quando ele viu que ele estava nu depois do pecado, ele se vestiu de folha de figueira. Aí Jacó se veste para poder ser aceito pelo pai, Isaac. Esse veste de Esaú. E a gente fica aí se vestindo. Você vai ver em Gênesis capítulo 38 a história de Tamar. Tamar era moça de família, mas viveu relacionamentos abusivos. Homens que, sabe,
foram terríveis na vida dela. O primeiro era mau, Deus matou. O segundo, que era o cunhado dela, que naquela época, quando um homem falecia, o cunhado se casava com a cunhada para dar prosseguimento à linhagem. O homem era tão ruim que ele queria ter prazer e não responsabilidade com aquela mulher. Ele não queria ter linhagem nenhuma, e Deus mata ele também. Judá, que tinha que dar para Tamar o direito dela de se casar com o próximo filho, ele acha que o problema está com ela e manda ela embora para a casa do pai. O nome do pai nem é mencionado. 4 homens, 4 abusos emocionais. Primeiro, o homem mau, Deus mata. O segundo só queria ter sexo com ela, mas não queria ter responsabilidade. Deus mata ele também. O terceiro, que é Judá, que era um homem que tinha responsabilidade de cobri-la, de protegê-la, de dar o direito para ela, manda ela embora de casa. E assim, gente, mulher não trabalhava naquela época. Não é igual hoje, que a mulher se vira, vende os docinhos, pão de queijo na rua aí e se vira. Naquela época não, a mulher dependia exclusivamente do homem. Ou ela era nutrida pelo homem, ela era, né, amparada financeiramente pelo homem, ou ela se prostituía. E ali ela vai para a casa do pai. O pai que podia bater na porta de Judá e falar assim: olha, você vai cuidar da minha menina, você vai ficar aqui, e minha menina vai voltar para sua casa, essa situação não vai ser dessa forma. O pai dela nem é mencionado. E por causa desses traumas, ela decide se vestir também. Ela era vestida de mulher de família, mas aí ela se veste de uma prostituta. Para o quê? Para pertencer a uma família. O sonho de Tamar era ter família. E em nome de pertencer, de ter esses olhinhos de aprovação, de fazer parte, ela se veste de uma prostituta. Então, tá vendo que só muda as histórias, mas a essência é a mesma? Eu preciso me vestir de alguém. Eu preciso ter um coturno. Acho que segunda-feira vai ser o dia de queimar os coturnos, né, minha gente? A fogueira santa do coturno. Vão queimar esses mantos de Esaú, essas vestes de prostituição, essas folhas de figueira, porque Deus está nos chamando para a origem, e a origem não está num lugar, está numa pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha para mim, e não para uma pessoa, não é para um lugar. Nós se encontra na mesa com Ele. Gente, tudo aqui fala, né? Meu Deus, eu fico impressionada. Deus me dá uma palavra sobre isso, que não tem a ver com nada comigo, tem a ver com algo que Ele está fazendo nesse tempo. Deus está juntando mulheres em discipulados em mesas. Deus falou isso muito comigo. Então, falou comigo, falou assim: olha, eu vou te tirar de muitos altares para colocar em mesas. Você não vai ter microfone na mão, você vai ter uma xícara. Eu estou te dando uma xícara. E é tão forte isso que eu comecei a dar coisas de casa para algumas pessoas. E eu achava que tinha a ver com o que Deus queria fazer na vida delas, mas era um espelho do que Deus quer fazer na minha vida. E está lá meu marido com uma mesa nova lá na nossa casa. E Deus tinha falado comigo essa questão, porque hoje está a modinha da mesa, né? Agora eu não sou meseira, não sei o que da meseira, mas não é essa questão da beleza. É claro que a gente gosta de tudo isso, gente, mas assim, é uma coisa de princípio. Você vai ver que reis estabeleciam guerras sentados à mesa. Guerras eram criadas a partir de uma mesa. Selos e alianças demoníacas são feitas em mesas. Satanás gosta de uma cachaça, de um feijão tropeiro. Misericórdia. Tem a ver com conceitos de mesa. Entende, gente? E aí Deus está resgatando essas coisas para a gente entrar em lugares que não é para influenciar a massa, é para tocar corações. E aqui eu estou aqui nessa mesa, eu estou falando de mesa e já veio a coisa de mesa, porque toda arrepiada, estou arrepiando. Eu falo isso porque tem uma irmã na igreja que ela entende que toda vez que ela arrepia é que Deus está falando. Arrepiou, Deus está falando. Aí eu estou toda arrepiada, meu irmão, para de arrepiar, pelo amor de Deus.
Tudo arrepiou, tá arrepiada, Deus está falando. Arrepiou. Não, Deus está falando aqui mesmo, que eu já estou arrepiada já. Você arrepiou, irmã. É confirmação, eu estou toda arrepiada. Arrepiei, Deus falou. Você assiste um filme de suspense e vai arrepiar toda também. E aí essa questão da mesa vem muito forte assim. Eu não sei porque que eu estou falando isso, agora eu fiquei perdida. Então é isso, então a gente vai queimar as carcaças de Esaú mesmo. Entendeu? Tirar essas folhas de figueira. Olha a intimidação, não é intimidação, o medo de não ser aceito por Deus fez com que Adão se vestisse com folhas de figueira. O medo da gente não ser aceita nos faz vestir de algo que a gente não é. E ali Tamar, que era uma menina de casa, uma mulher do lar, se transforma numa prostituta para ser aceita. E hoje o Senhor, Ele quer que a gente resgate quem nós somos. Mas isso vai ser difícil, gente. Porque quando eu falo quem nós somos, aí vem um monte de gente na nossa cabeça que a gente precisa ser. É difícil a gente imaginar o que eu sou. Porque a gente tem essa tendência de pensar no olhinho de alguém brilhando para nós. A gente ainda quer esse lugar. As rejeições que sofremos na origem, começou com Adão no espiritual, questões dentro de casa. Todo mundo tem problema de família. E até aqueles que falam que teve a família perfeita, você vai olhar que tem alguma coisinha ali. Fala assim, não, porque meus pais foram perfeitos, minha vida foi perfeita, eu sou perfeita, não sei o quê. Tá ali muito perfeito para ser o quê? O que te faz esconder o quê e para quem? Então, a gente precisa olhar, ter esse ponto de vista aqui hoje e buscar muito do Espírito Santo de Deus, porque só Ele que vai nos mostrar isso. E eu não estou aqui para falar quem que você é, porque eu também estou descobrindo quem eu sou. Então não tem esse negócio aqui. Eu estou pronto. Eu já sou curada totalmente. Mentira. Essa aí é o alecrim dourado, que nasceu no mato e semeado. Uma vez... eu não sei se eu conto, eu vou contar. Vamos contar os casos aqui. Estava fazendo uma conferência lá na nossa igreja, a reverenda estava lá, a pastora Iraci, com as pastoras, são um tanto de pastoras daqui e tal. Aí eu juntei um monte de pastora de lá e de outros lugares também, aquela coisa para a gente estar em comunhão, aquela coisa e tal. E ali na mesa eu estava contando os meus podres e tudo. Falei assim, nossa, tem dia que eu quero matar o Thales, joguei lá fora e é tão difícil, é uma luta, às vezes casamento. E a gente falando ali, né, eu na minha inocência, a gente está na mesa é para falar a verdade, ué. Né? Não é verdade? É verdade, falar a verdade. A gente está ali para ser curada, está ali com a pastora, vamos falar tudo. Aí chega a outra, nossa, estou casada há mais de 25 anos, eu nunca tive uma briga com meu marido, você acredita? Aí a pastora Inácio olhou para mim, olhou para ela e falou assim, ai, Jeová! Mas é claro que a gente não falou nada, né? Mas eu fiquei pensando assim, oh, meu Deus, para quê, né? Para quê e para quem? Querendo impressionar. Oh, meu Deus do céu. E às vezes a gente é assim, né? Quer impressionar. Aproveita essas mesas aqui hoje, em nome de Jesus, aqui, durante o retiro. Senta com seu grupinho de mulheres, mas não é para contar quantas discípulas você tem, quantas pessoas tem na sua igreja, o que você já fez, quantas almas para Jesus você ganhou e não sei o quê. Conta as suas dores. Faça dessas mesas de cura nesse retiro. Não fique esperando ser ministrada aqui não. Se permita ser ministrada na mesa. Na hora que estiver nos grupinhos lá tomando café, faça daquele lugar um lugar espiritual. Faça daquele lugar um Jordão. Aquela menina Tamires, ela foi muito usada por Deus para cantar aquela música que a tua mesa cura. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Aqui já está sinalizando que esse ambiente aqui é um ambiente de mesa. Ainda que somos muitas aqui, mas vai ser um lugar de mesa. O pai está chamando as filhas para a mesa. Deus não está te chamando para um altar para você ser crucificado aqui, contar seus pecados e ficar achando que você é a pior das mulheres porque tem esse e esse pecado, não. O Pai está te chamando para a mesa, para um lugar de honra e de cura.
é para te curar, não é para te constranger, te expulsar, te excluir. Então quando você está na mesa, você não precisa que essa irmã que está na mesa com você, você não precisa do olhar de afirmação, de empoderamento, de afeição dela não. Ela não precisa ser sua mãe não, você já tem mãe. Já tem mãe. Olha para ela, entende que é uma mesa das filhas de Deus. Essas mesas aqui no hotel não vai ser mesa somente, vão ser lugares de cura e de restauração. Você está ali, você vai ser reposicionada, senta ali como uma filha de Deus. Não fica se vestindo no seu quarto para aparecer na mesa do café uma mais bonita do que a outra não, porque aos olhos do Pai nós todas somos lindas. Nem vem de coturno amanhã. Entendeu? Isso, a pastora Iraci é para ir para o turno de oração e não para usar coturno. Entende, gente? Então na hora que você estiver na mesa, não é para ficar contando, ai, que eu comprei um sapato de 10 mil reais, que eu não nem tenho isso, né? Que eu comprei isso, porque minha igreja fez isso, porque eu sou isso, porque meu marido é aquilo, porque a nossa família é isso. Conta seus testemunhos, conta suas cicatrizes, conta suas dores. Fala assim, irmã, vamos orar aqui hoje, ora comigo, me ajuda a melhorar. Eu preciso aprender a ser filha de Deus, eu preciso aprender a ser amada. Ser amada não é uma coisa fácil de aprender, porque a gente aprendeu a ser amada sendo outra pessoa, e a gente precisa de ajuda para aprender a ser amada. Como que eu sou amada? Como é que eu faço para me sentir amada, sem ser nada do que eu acho que eu preciso ser? É fazer desses lugares, desses momentos. Está no coffee break ali, você está lá fora na cafeteria, você está no seu quarto. Faça desses lugares lugares de mesa. Lugares de mesa, lugares que você vai confessar suas dificuldades. E você, irmã, pede o Espírito Santo de Deus para fechar sua boca, para você não sair contando para todo mundo o que os outros te contou. E nem para se sentir tão importante. Ah, porque você está contando para mim, porque eu sou importante, eu que vou orar para você. Não, talvez você é pior do que ela, e Deus está mostrando que vai fazer na vida dela e na sua também. Porque às vezes não, está contando para mim porque eu sou espiritual do quarto. Você não é nada, chão, vai pro chão. Vai pro chão, irmã. Se aqui fosse de azulejo, nós ia pegar aqui, lavar esse chão aqui, passar a vassoura para a gente aprender o movimento do chão. Sabe? Esse negócio, não está contando para mim não, eu sou a pastora do quarto. Talvez a pastora que está mais passando luta, coitada. E se você é uma pastora que está passando luta, você vai procurar uma pastora para você conversar. Porque às vezes está todo mundo esperando os olhinhos da mãe aqui, e faz fila no quarto da mãe, na mesa da mãe lá, para a mãe escutar. E aí tem 500 querendo falar e não dá tempo, porque aí tem horário para fazer as coisas no retiro. Aí você sai daqui sem a sua bênção, porque você está esperando daqui. E está aqui, ó, está no ambiente. Está no ambiente. Então eu recebo isso no meu espírito aqui, olha, diante de Deus, gente, diante de Deus mesmo. Eu não vou ficar sapateando falando que Deus que está falando, não, mas tá muito forte aqui. Essas mesas aqui são consagradas a partir de agora. E na hora que você estiver sentando para tomar o seu café, você vai ser curada de algo. Você vai receber porções da sua identidade. Você vai receber ministrações. Uma palavra que uma mulher falar, você vai pegar no seu espírito e falar, isso aqui é para mim. Mas ninguém vai achar que é mãe de ninguém aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Porque senão levanta um tanto de mãe aqui e vai dar tudo errado de novo. Você vai entender que você é filha. O que você for ministrar vai ser como filha. O que você for falar vai ser como filha. O que você for escutar vai ser como filha. Se Deus te mandar orar vai ser como filha. Você não é mãe de ninguém aqui. Olha para a irmã que está do seu lado. Você não é mãe de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Você não está aqui para ser mãe de ninguém. Você está aqui para ser filha. Você está aqui para ser filha. Você está aqui para ser filha. Filha amada de Deus. Somente filha. Para de querer ser mãe dos outros aqui. De querer ter a porção da vitória, a receita da vitória. Somente filha.